Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, semana passada eu estava assistindo uma pequena palestra de um advogado já de uma idade bastante avançada, que viveu uma vida dedicada às ações judiciais, ao trabalho. E ele disse uma coisa que marcou a minha percepção, a minha visão sobre o que é o trabalho do advogado. Ele disse que, essencialmente, o trabalho do advogado, a advocacia, portanto, ela visa uma das coisas mais importantes na sociedade, que é dar voz para pessoas anônimas, dar voz para pessoas que estão esquecidas, especialmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, para aquelas pessoas que estão vivendo alguma injustiça ou algo nesse sentido. Hoje eu quero contar para vocês um caso que nós recebemos aqui no escritório há alguns anos atrás e que demonstra, assim como um grande exemplo, de como a advocacia, especialmente a advocacia previdenciária, ela visa dar voz para setores da vida que parecem ter sido esquecidos, né? Por todos nós, pela própria sociedade, enfim. E acredito que isso exemplifique muito bem o que é a advocacia previdenciária. Vamos lá? Muito bem, há alguns anos atrás, acredito que uns 5 anos atrás, eu e a Indianara, nós fomos a São José do Rio Claro, na nossa filial, atender os clientes. E, à época, cada um atendia em uma sala, e aí me chegou uma senhora, mais ou menos de uns 50 e poucos anos, visando um BPC LOAS para o seu filho. Ela me disse que o filho havia nascido com um problema congênito, né? Ele tinha um transtorno mental, ele não conseguia se desenvolver muito bem. Ela também não sabia dizer qual era o problema de saúde do filho. Mas, de imediato, quando ela chegou, sentou na minha frente, eu pude olhar para ela, eu vi que ela possuía uma mancha na região do septo aqui do nariz, uma mancha muito esquisita, com uma coloração estranha. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E eu vi toda a história, ela contou toda a história, eu orientei ela em relação ao filho e, por fim, por uma curiosidade, por um movimento interior meu, eu perguntei: mas senhora, o que é isso no seu nariz? E ela me disse assim: doutor, é hanseníase. E aqui eu preciso voltar alguns anos, porque quando eu comecei a trabalhar no escritório com a Indianara, e nós íamos a São José a cada 2 semanas, direto chegava pessoas com esse quadro, hanseníase, antigamente se chamava lepra. E é uma doença muito séria, né? Uma doença que está no rol de doenças graves, de acordo com a Lei 8.213. É uma doença que traz prejuízos nervosos, a pessoa começa a perder movimento das pernas, das mãos, né? Além das manchas, da sensibilidade ou falta dela, enfim. Mas quando aquela senhora com aquela mancha no rosto me disse: é hanseníase, doutor, eu caí para trás, eu fiquei descrente praticamente, dizendo. Falei: não é possível um negócio desse. E eu falei: como assim é hanseníase? Porque eu nunca tinha visto aquilo. E ela disse: doutor, eu tenho uma outra mancha, eu posso mostrar para o senhor? Falei: claro. Aí ela estava com uma camiseta, essas camisetas de promoção, de mercado, não me lembro exatamente, mas são essas camisetas. E ela baixou um pouquinho assim a camiseta, na região do busto aqui. E, minha gente, foi uma das cenas assim mais tristes que eu vi nesses 9 anos de advocacia previdenciária. Ela tinha uma mancha que era, na verdade, uma ferida. Era uma ferida que estava assim em carne viva. E aquilo me encheu assim de preocupação e de revolta, porque eu perguntei para ela: mas, minha senhora, a senhora nunca foi no CRAS, a senhora nunca foi na assistência social, nunca conseguiram um benefício dessa natureza para a senhora? Ela falou: já fui, doutor, mas nunca consegui. Imediatamente a gente deu andamento em tudo, fizemos o pedido, pedi a ela, assim, basicamente um prontuário médico, e aqui uma dica, né, entre parênteses, uma dica importante,
porque como é uma doença grave e ela tinha ali um sintoma, um sinal, né, visível do seu problema, eu falei, não, veja um prontuário médico que imediatamente nós vamos dar andamento nisso. E assim, por incrível que pareça, o INSS rejeitou o pedido, indeferiu o pedido, nós tivemos que propor uma ação judicial. Ela teve que passar por uma perícia médica na Justiça Federal e o BPC dela foi, assim, graças a Deus, concedido. Mas esse caso ficou marcado na minha vida, porque existem muitos setores da sociedade que vivem mais ou menos nesse nível, né, de descaso, de sofrimento. E cabe a nós, profissionais, cabe a nós que nos dedicamos a essa classe de pessoas, ouvi-las e ser para elas voz na sociedade, diante da justiça, diante de setores importantes governamentais, seja junto à assistência social, seja junto ao INSS ou ao Poder Judiciário. Esse caso dessa senhora, então, marcou minha vida como um exemplo de como a advocacia previdenciária ela vem dar voz, ela vem ser voz para essas pessoas. E toda vez que nós sentamos com pessoas humildes, pessoas que precisam, nós olhamos o impacto que um simples benefício desse, um salário mínimo, que para muitas pessoas não significa quase nada, o impacto disso na vida de uma família. Ela era mãe solteira de 3 filhos, crianças, havia sido abandonada pelo marido e vivia então precisando de ajuda, de Bolsa Família, de sacolão e assim por diante. E aquele benefício para aquela senhora, acredito piamente que teve um impacto assim incomparável a qualquer coisa que a gente poderia oferecer para ela naquele momento. Então, este é um grande exemplo, pessoal, um grande exemplo assim de como a advocacia ela é essencial para a sociedade humana, para o desenvolvimento desses programas para pessoas que realmente precisam. Meus amigos, o meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista e se vocês gostaram deste vídeo, eu peço que vocês compartilhem, que vocês curtam e se inscrevam aqui no canal porque a minha função é estar trazendo para vocês conteúdo, histórias como esta de hoje, mas também dicas, orientações, estudos de caso, enriquecendo, né, a vida de vocês com informações importantes que eu sei que podem fazer muita diferença. Um grande abraço, fiquem com Deus.